Pessoal, realmente eu aqui no meu canal tenho relatado que no Brasil existe ônibus de graça e realmente hoje eu achei um vídeo que vai provar isto, que no Brasil realmente existe um ônibus de graça e realmente quem paga pelos ônibus de graça. E além disso, tem alguns estados no Brasil que os ônibus, tipo um dia apenas, são de graça, né, nesse caso. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Insta, começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões. E ressaltar, pessoal, que o link do vídeo original estará aqui na descrição. Para quem não conhece o canal do Nerds Negócio, então vai lá e eles falam sobre economia e tudo mais. Então vai lá, veja os vídeos e diga que veio por mim, que eu serei meramente grato se assim você o fizer. E então é isso, pessoal. Vamos ver por que realmente ônibus são de graça no Brasil e quem paga pelos ônibus de graça no Brasil, beleza? E então é isso. Bora ver o vídeo, pessoal. Pessoal, já aqui com o vídeo, dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias e opiniões. Vamos ver o vídeo, pessoal. Algumas cidades do Brasil, como São Caetano do Sul, em São Paulo e Lusiana, em Goiás, estão adotando uma medida que, na boa, parece impossível em alguns lugares. Estão retirando a tarifa de ônibus. Andar de ônibus é totalmente de graça nessa cidade. Mas será que é de graça mesmo? Uau. Como é que funciona a verba? Quem que está pagando essa conta? Eles não estão colocando gasolina, eles não estão pagando para os funcionários do ônibus, tudo. Então quem está pagando isso? Vamos dar uma olhadinha então, vamos lá. Fala, galera trans, Peter aqui. Você que trabalha, estuda, pega ônibus a semana inteira. Já pensou que maravilha que seria isso? Pô, se fosse tudo de graça? Com certeza já pensou, né? Muita gente nem recebe vale transporte. Essa grana faz a maior diferença no final do mês. Mas então, e se eu te contasse que em mais de 100 cidades no Brasil, isso já acontece? Nossa, tipo, loucura, né, gente? Como é que pode? Já acontece isso? Exatamente. Ao todo, em 103 cidades no país, os ônibus que circulam ali dentro do município são de graça. É subir, sentar e descer para chegar no teu local lá. Dessas 103 cidades, a maioria fica nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Nessas cidades, o transporte é de graça full time, o tempo todo. 7 dias por semana, 365 dias por ano. E a maioria delas tem uma coisa em comum. São cidades pequenas, com menos de 50 mil habitantes. Capitais mesmo são só 5. E mesmo assim, nenhuma delas tem a tarifa totalmente grátis, né? Todo dia não tem. Por exemplo, em Belo Horizonte, só algumas linhas de ônibus são grátis, né? As que passam nos bairros da periferia. Já em Florianópolis, o ônibus é grátis no último domingo de cada mês. Em São Luís, as pessoas que fazem parte de um programa de auxílio aos trabalhadores não pagam passagem, o resto paga. Em Maceió, todo domingo a passagem é grátis. Em Palmas, a gratuidade vale para os domingos e feriados. Percebe que vai mudando de uma cidade para outra? Outra coisa que acontece nessas cidades, obviamente, é que o número de passageiros nos ônibus aumenta muito. Lógico, né? Em algumas cidades esse número chega a dobrar e até triplicar. E essas são as partes boas dessa coisa de ser grátis, da gratuidade. Muita gente vai optar por deixar o carro em casa e ir trabalhar de ônibus, né? Pô, isso é muito mais barato. Deixa o carro em casa, não vai gastar com manutenção de carro, com gasolina, enfim, um monte de coisa. Não vai arriscar pegar uma multa também. E os motoristas também preferem, porque muitas vezes eles acumulam função de motorista e trocador. Então os benefícios são vários, lógico, né? Porque assim, galera, os ônibus continuam tendo um custo para rodar. Se paga para andar de ônibus, ok? Você não. Você que tá... E então, pessoal, é isso que nós estamos a compreender, né? Que em algumas cidades realmente o ônibus é totalmente de graça, tá a perceber? Tipo free, tarifa free, tá a perceber? Tipo full time. Tá a perceber? Só que essas cidades são cidades extremamente pequenas com menos de 50 mil habitantes. E outra questão também que eu achei meramente relevante é que são cidades de São Paulo e Minas Gerais. E além disso, achei muito interessante também quando ele pautou ou falou sobre em algumas cidades ter dias apropriados para o transporte ser de graça. Achei top demais. E você? E aí na tua cidade, será que tem algum dia em que os transportes são altamente de graça? É só você comentar aqui que eu gostaria bastante também de saber qual é a sua opinião sobre este vídeo e o que você está achando, né, nesse caso, do que o Peter está falando aqui. O Peter, eu não sei bem expressar bem o seu nome, mas é isso, eu espero que você tenha entendido, né, nesse contexto. Então, é algo muito top, muito louvável de ver, né? Visto que no meu país não tem muito essa questão de transporte público, tipo ser completamente do Estado. Eu sei que muita gente vai vir dizer que não, alguns transportes do Brasil, alguns ônibus ou alguns metrôs são privatizados, né? Nesse caso,
são privatizados ou são de alguém, né, nesse caso. Então, eu acho muito interessante essa parte, e visto que esses transportes é grátis para todo mundo, não tem aquela vertente de ser idoso, ser mulher grávida ou ser estudante. É visto, talvez tipo grátis para todo mundo, tá já perceber? E é full time. É mais de 103 cidades, ou 103 cidades adotaram essa questão de transporte ser grátis. Nossa senhora. Então, nessa cidade você não paga. Mas você acha que o ônibus está saindo realmente de graça? Porque pensa, o cara que está saindo, o motorista, quem paga ele naquele dia lá? Quem que vai pagar a gasolina? Quem que vai pagar a manutenção do veículo? Então você tem combustível, manutenção, é o salário dos funcionários dessas empresas, é garagem, tudo isso custa. E se ninguém mais paga a passagem, como é que fica? Quem que paga esses custos? Exatamente. Aí? Bom, é aí que entram os subsídios das prefeituras. Na maioria das cidades com gratuidade, como eu falei, o serviço de transporte público é fornecido por uma empresa privada, contratada pela prefeitura. Em poucas dessas cidades, o transporte público é da própria prefeitura mesmo. No caso da maioria, as prefeituras começam então a subsidiar o transporte. Todo ano, o que acontece? Uma verba determinada pela Câmara dos Vereadores começa a ir para essas empresas de ônibus. O que acontece é que, na enorme maioria das vezes, para não dizer todas, essa verba não é suficiente para um ano inteiro. Ainda mais se a gente lembrar que rola esse aumento bem grande no número de passageiros. Isso significa o quê? Que muitas vezes a cidade precisa ampliar a frota de ônibus, o que, logicamente, demanda mais gasto de manutenção, combustível, tudo que eu falei. Aí, por conta disso, ao longo do ano, são votadas várias emendas parlamentares que colocam mais dinheiro no transporte público sempre que é necessário, dentro do orçamento geral da cidade, lógico, né? E é basicamente assim que esse sistema de ônibus grátis se mantém. Em vez do passageiro pagar a passagem, quem sustenta o serviço é a própria cidade, né? Que muitas vezes acaba colocando a mesma grana, até menos, do que gastaria se recebesse uma porcentagem das passagens, né? Como acontece normalmente. É questão de fazer as contas e ver o que compensa mais. A única queixa que aparece de vez em quando é que a qualidade do serviço acaba piorando quando o ônibus fica de graça. Aí os caras reclamam de tudo, tipo, é ônibus que demora para passar, que não tem mais horário, é a manutenção ruim tanto dos ônibus quanto das paradas de ônibus pela cidade. Tem gente que tem dificuldade até para fazer o cartão do ônibus, que muitas vezes é a única coisa que é exigida, mas você não paga nada. Aí é aquele negócio de sempre, né? São os bons e velhos problemas de sempre da gestão pública, não tem jeito. Mas é claro que ninguém quer serviço ruim, a gente sabe disso. E isso também é um dos motivos das grandes capitais não aderirem à tarifa zero. Essas cidades muito grandes geralmente têm um transporte público complicado, né? Misturando com ônibus, circulam lá entre as cidades da periferia, integrando com trem, com metrô. E aí, como é que fica? Simplesmente não dá para deixar os ônibus de graça. Tem que ter um planejamento muito grande antes de começar a pensar nisso. Eu acho o seguinte, né? Alguns países da Europa você entra em transporte público também gratuitos e é maravilhoso o serviço, né? O Brasil, por arrecadar tanto imposto, acho que pode e deve oferecer isso para o público também, para o cidadão. Poder ter um serviço de qualidade para transporte, acho que é o mínimo para ser exigido, né? Mas Pedro, é empresa privada, como é que vai fazer? Dá subsídio, né? Libera tarifa, libera tributação para essas empresas privadas. Faz com que elas tenham capacidade de oferecer isso para essa galera, ok? Agora me diz você, tem ônibus de graça na tua cidade? Você queria que tivesse? Não. Você é contra ou é a favor? Queria. Quero saber a tua opinião. Diz aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. O que é isso? O que é esse canal aqui? Aqui eu falo basicamente de dinheiro, de oportunidade de trabalho. Esse não foi um vídeo que eu ensino vocês a ganhar dinheiro, mas é um vídeo que eu gosto de conversar com vocês pra gente entender melhor o cenário econômico do Brasil, porque afeta também a nossa carreira, né? Então fica nesse canal, se inscreve, porque aqui eu sempre dou dicas pra você ganhar dinheiro. Obrigado de coração por isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! E então é isso mesmo, pessoal. Podemos perceber que na maioria das vezes nessas cidades os transportes públicos são de graça, porque eles contratam uma empresa privatizada para poder exercer essa atividade. Então é algo literalmente bom e importante. Por quê? Porque eu sei que muita gente vai dizer que, como o Peter aferiu, né? Diz que, por exemplo, as pessoas acabam reclamando por falta de manutenção das paragens, o ônibus passa muito atrasado. Sempre tem dessas, né? Porque o que é de graça nunca será de graça, na verdade, né? Porque eles querem implementar isso e realmente, realmente ajudar a população na vertente de locomoção, né? Nesse caso. E além disso, também tem uma coisa que eu achei muito importante e gostaria de compartilhar com vocês. É dizer que aqui na minha cidade, particularmente, nós não temos, até que completamente podemos dizer que não, temos transportes públicos, mas os transportes públicos não são muitos, como aí no Brasil, estás a perceber? Eu acho que, na minha opinião, o Estado também deveria averiguar esta causa e ver se
pudesse melhorar, né? Nesse caso, a vertente de transporte público. E além disso, se ter uma empresa privada que queira fazer isso, sem nenhum problema, mas que cobre uma tarifa, como o Peter disse, né? Que cobre uma tarifa básica, mas que ajude a população na locomoção. Já imaginou, tipo, você ir em uma cidade e encontrar lá transporte público de graça? Seria muito top, muito da hora, né? Nesse contexto. Então, me conte aqui embaixo, né? Me conte também aqui nos comentários se aí na tua cidade, quando é que o transporte público é de graça, se tem transporte público de graça, qual é a sua cidade? É só você me contar aqui, se puder também diz quantos habitantes tem aí na sua cidade, né, neste caso. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Caso vocês gostaram, vão deixando logo o vosso like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição, para quem não me segue lá no Insta, começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões. Muito obrigado por ficar até aqui, até numa próxima oportunidade. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Peace!